Imagina passar mais de 3 décadas servindo como se fosse um navio mais importante do seu reino, participando de batalhas, ajudando a defender o seu país e tornar um símbolo de poder, e então desaparecer em poucos minutos diante de centenas de testemunhas. Foi exatamente isso que aconteceu com o navio Mary Rose. Durante mais de 400 anos, permaneceu sob o mar com segredos que ninguém conseguiria explicar. Como um dos navios mais importantes da Inglaterra conseguiu afundar sem deixar nenhuma explicação? Será que foi um erro humano? Foi um excesso de peso? Foi uma rajada de vento inesperada? Ou existia algo mais por trás daquela tragédia? As respostas para essas perguntas foi o que transformou o navio Mary Rose em casos mais curiosos de naufrágio naval. Mas essa história não é apenas de um naufrágio. É sobre tecnologia, é sobre ambição e também sobre guerra. É sobre um navio que continuou contando a sua história mesmo depois de ter desaparecido. Mas antes da gente continuar essa história, eu peço que você deixe seu like e se inscrever-se. E lembre-se, os navios passam, as histórias permanecem. Para entender a história da Mary Rose, a gente precisa voltar no século XVI. Naquela época, a Inglaterra estava longe de ser uma potência naval nos séculos seguintes. Os mares europeus eram disputados constantemente. França e Espanha buscavam constantemente ampliar sua influência. Controlar o mar naquela época significava que era possível controlar as riquezas e também o poder militar. E foi nesse cenário que um jovem rei foi chamado. O nome dele é Henrique VIII. Ao contrário de governantes anteriores, o Henrique entendia que uma marinha forte seria essencial para proteger seus interesses. Ele queria modernizar as forças navais inglesas, queria navios maiores, navios mais resistentes e muito mais armados, mais capazes de enfrentar qualquer navio. E foi justamente dentro desse projeto que nasceu o navio Mary Rose. Na época, poucas pessoas imaginariam que aquela embarcação se tornaria uma das mais famosas na história inglesa, nem que o seu destino se transformaria em uma cápsula do tempo para os historiadores. Mas antes de afundar e virar lenda, Mary Rose precisou ser construído, e sua construção marcaria uma nova era da marinha inglesa. O que ninguém imaginava é que aquele navio não carregaria apenas canhões e soldados. Ele também carregaria expectativas de um reino inteiro. E foi justamente nessa expectativa que colocaram a Mary Rose diante do seu maior desafio. Por volta de 1510, os trabalhadores começaram a construir o navio, que deveria representar o futuro daquela marinha. O local foi escolhido para ser construído em Portsmouth, uma das áreas navais mais importantes para o reino. Ali, artesãos, carpinteiros passaram meses trabalhando naquele único projeto. O resultado foi que nasceu uma das grandes embarcações mais impressionantes de sua época, com cerca de 38 metros de comprimento e deslocando toneladas. Mary Rose era uma das embarcações mais impressionantes para aquela época. E não era só uma simples embarcação, ele havia sido projetado para a guerra. Sua capacidade permitia transportar milhares de soldados, marinheiros, previsões e também um monte de armamentos. Mas o que realmente diferenciava a Mary Rose de outros navios era a forma que os canhões estavam integrando dentro dos seus cascos. Naquele período, a guerra naval estava mudando. Durante séculos, muitas batalhas do mar dependiam de uma primeira abordagem. Soldados se aproximavam, navios se aproximavam e o combate acontecia corpo a corpo. O Mary Rose representava uma transição muito importante. Ele ajudava a transformar os canhões em protagonista em combate naval. E isso fazia dele uma arma extremamente valiosa. Quando finalmente o navio entrou em serviço, logo rapidamente já mostrou seu valor. Não era apenas uma embarcação, mas um símbolo de poder naval da marinha inglesa. Cada detalhe da construção transmitia uma clara mensagem para os rivais. A Inglaterra pretendia se tornar uma das grandes potências marítimas, e o Mary Rose seria uma peça fundamental que iria fazer isso. Mas construir um navio impressionante era apenas o início. O verdadeiro teste ia começar lá no mar, e em poucos meses, Mary Rose colocaria a sua reputação à prova. Durante os anos seguintes, a Mary Rose se tornou uma nova embarcação e um novo símbolo para a Inglaterra. Ele não era apenas um navio que foram feito para impressionar, mas sim para colocar todo o seu valor à prova. E foi exatamente isso que essa embarcação fez. Ao longo das décadas, participou de diversas campanhas, principalmente contra a França, que era o maior rival da Inglaterra naquela época. Os conflitos daqueles reinos não eram uma novidade, mas a grande disputa de influência acontecia estrategicamente no mar. O Mary Rose rapidamente ganhou confiança. Sua combinação de poder de fogo, seu tamanho e a capacidade operacional fez dela ser uma embarcação muito respeitada. Durante missões militares, ela transportava soldados e suprimentos, mas também servia como plataforma de combate.
Seus canhões podiam causar danos significativos aos navios inimigos. Isso ajudava a reforçar o papel da artilharia naval durante as guerras. A bordo, a vida estava longe de ser confortável. Centenas de homens viviam apertados, marinheiros dividiam áreas reduzidas, soldados permaneciam preparados para o combate. Arqueiros treinavam constantemente, os artífices cuidavam dos equipamentos e os supervisores monitoravam constantemente toda a operação. Cada tripulante possuía uma função específica. Qualquer erro poderia colocar todos em risco, como tempestade, incêndios, doenças e principalmente acidentes. Tudo isso fazia parte da realidade de quem vivia no mar, mas a Mary Rose continuava cumprindo a sua missão. A confiança era tão grande dentro daquele navio que acabou recebendo melhorias ao longo do tempo. Com o avanço da tecnologia dos militares, adaptações foram realizadas para a melhoria em combate. Mais armamento, mais poder de fogo. Essas modificações fizeram que o navio permanecesse relevante após décadas de serviço. Mas havia um problema, porque cada modificação pesava ainda mais a embarcação e possivelmente muito mais vulnerável em determinadas situações. Mas na época ninguém enxergava isso como se fosse um risco sério. O Mary Rose continuava sendo ainda orgulho da marinha inglesa. Enquanto o navio estava ganhando a confiança e a experiência, a disputa entre Inglaterra e França cresceram novamente. E dessa vez seria muito diferente, porque a disputa seria muito mais desafiadora que o navio Mary Rose já teria sido enfrentado. No verão de 1545, uma grande frota francesa começou a se movimentar. O objetivo era muito ambicioso, levar a guerra diretamente para o território inglês. E quando essa ameaça apareceu no horizonte, o Mary Rose recebeu uma missão que mudaria completamente o seu destino. O ano era 1545 e o Henrique VIII já governava a Inglaterra há várias décadas. Apesar de todos os seus esforços para fortalecer a marinha inglesa, uma nova ameaça aparecia constantemente. A França preparou uma grande potência naval. A França preparava uma grande operação naval. Centenas de embarcações estavam envolvidas. Milhares de soldados participavam dessa missão. Quando as notícias chegaram às autoridades inglesas, ficou nítido que a resposta precisava ser muito breve. A marinha foi mobilizada, diversos navios foram preparados para entrar em guerra, e lá, no meio, estava o navio Mary Rose. Mesmo depois de 30 anos de combate, o navio ainda era considerado pelos ingleses uma grande defesa. Sua experiência tornava-o valioso, sua reputação inspirava confiança. Aquele navio era um dos grandes favoritos do rei. À medida que as forças francesas chegavam à região de Solent, próxima à ilha de White, a tensão aumentava muito mais. Os ingleses sabiam que aquela derrota podia ter consequências graves. A possibilidade de invasão era real. A população observava totalmente preocupada, soldados aguardavam as ordens e a frota se preparava para enfrentar os inimigos. No dia 19 de julho de 1545, as duas tropas ficaram frente a frente. Era o momento em que o Mary Rose foi criado justamente para isso. Marinheiro e outras embarcações também viram a cena. E esse foi o fim trágico do navio Mary Rose. Comente aqui embaixo e lembre-se, os navios passam e as histórias permanecem.